Bem-vindo, maníacos! Você está no Geek Mania, eu sou o Vi. E eu sou o Dani. E assistimos o novo Capitão América Admirável Mundo Novo. E vamos trazer para vocês algumas informações, mas antes... Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e lembrando que antes da nossa review, da nossa opinião sobre o filme, nós sempre trazemos informações sobre a produção do filme, coisas que você talvez não saiba. Então fica de olho aí depois da vinheta. Vingadores! Avante! Beleza, você que manja muito mais, manda aí as informações. Vamos lá, na verdade, Capitão América Admirável Mundo Novo. Assistimos ontem aí o novo filme da Marvel, né? Que está com, digamos, críticas divididas, né? Tá bem assim, muita gente colocou lá em cima, muita gente colocou lá embaixo, a gente já vai entrar nisso. Porém, vamos trazer algumas informações plausíveis referente ao filme. Ele é dirigido, obviamente, pelo Julius Onah. Ele não é um diretor muito famoso, ele dirigiu, se eu não me engano, Lucy, que foi mais relevante em 2019, e Cloverfield Paradox foi também dirigido por ele em 2018 aí. Ele tem mais 4 direções, se eu não me engano, na filmografia dele, mas nada assim muito relevante. Esse é o primeiro realmente grande projeto que ele pegou com um orçamento muito grande, né? E falando em orçamento, o orçamento desse filme foi alto, foi de 180 milhões, porém esse filme ele teve refilmagens. Não sabe-se mais ou menos quanto foi o valor da refilmagem, estima-se que esses 180 milhões foram o orçamento do filme, mais 40 milhões de refilmagens. Então sai uma bagatela aí de aproximadamente 220 milhões, perfeito? Tá com um elenco recheado. Nós temos ali o Anthony Mack como Sam Wilson, né, que assumiu ali o manto do novo Capitão América. Nós temos também o Danny Ramirez, que já veio da série do Soldado Invernal junto com o Falcão, né, ele que faz ali o Joaquim Torres, que é o novo Falcão. Também temos o famigerado e conhecido Giancarlo Esposito, que sabe fazer vilão como ninguém. Ele faz mais um vilão nesse filme aí do Capitão América, que é o Coral, um dos líderes dos Serpentes ali. Nós temos também o maravilhoso Harrison Ford, Indiana Jones, Han Solo fazendo ali o Thaddeus Ross. Pra quem conhece ele, a gente vai falar sobre ele também, porque ele apareceu lá em 2008, obviamente não era o Harrison Ford, mas é o mesmo personagem. E também volta lá em 2008 o Tim Blake Nelson como Samuel Stern, né? Lembra aquele Hulk que caiu o sangue do nosso querido Bruce Banner na cabeça dele? Ele volta também. Vamos já cortar essa parte e explicar que, na verdade, esse filme é a continuação do Hulk de 2008, lá atrás. Exatamente, esse filme é uma continuação direta do Incrível Hulk de 2008, lá do Edward Norton, pra quem não lembra. Um Hulk particularmente muito bom, diga-se de passagem, eu gostei bastante, em que no final nós temos aquela luta clássica entre o Hulk e o Abominável, né? Mas antes da gente falar a nossa opinião, dá só uma explicação da história, porque como a gente já mencionou, é uma ligação direta com o Hulk de 2008 e não faz sentido nenhum. Exatamente. Vamos lá, galera. Nós temos ali a aparição de um Celestial, Tiamut, né? Que na verdade agora ele é chamado como Ilha Celestial. E dentro dessa Ilha Celestial nós temos um material muito conhecido por todos os fãs de quadrinhos, que é o material chamado Adamantium. Partindo dessa premissa, nós temos ali o Thaddeus Ross, que era o general lá que perseguiu o Hulk e a filha dele, Betty Ross, lá no filme de 2008 do Incrível Hulk. Ele é o novo presidente dos Estados Unidos e ele tá bolando um esquema, uma articulação entre os países ali para que eles consigam extrair esse adamantium dessa ilha celestial. Obviamente acontece ali uma tramóia e está sendo vendido adamantium de forma irregular pelo Coral, o nosso querido Giancarlo Esposito, através do grupo Serpentes, que é como se fosse uma liga do mal ali, né? Uma facção do mal ali, perfeito? E essa venda é interceptada tanto pelo novo Capitão América, o Anthony Mack, quanto pelo seu fiel escudeiro, o novo Falcão, perfeito? Que é o Joaquim Torres. Partindo dessa premissa, eles conseguem ali interceptar essa venda pelo mercado negro de adamantium e o presidente, Harrison Ford, o Thaddeus Ross, chama o Sam Wilson, o Capitão América, para a Casa Branca, perfeito? Informando que está acontecendo uma grande negociação para a extração desse adamantium e o Sam Wilson está encarregado, através do presidente, de construir de seu líder de um novo grupo de Vingadores, perfeito? A partir desse momento começam a se desenrolar ali fatos em que tentam assassinar o presidente e no final a gente vai descobrir que quem está por trás disso é o vilão lá, na verdade não é um vilão, mas sim o professor que tentou ajudar o Bruce Banner lá no filme do Incrível Hulk de 2008, que é o Samuel Stern.
Resumindo, é isso, não dei muito spoiler, mas é tudo um grande emaranhado ali e envolve muita política nesse filme, perfeito? Principalmente a narrativa dele. Agora que vocês já estão um pouco inteirados, fala pra mim o que você achou desse filme. Primeiro, que eu já não tenho mais aquele apego com a Marvel gigantesco do que como quando eu tinha alguns anos atrás. Segundo, você sabe muito bem disso, eu não gosto do herói Capitão América, porém eu tava empolgado pra ver esse filme porque eu gosto muito do ator Anthony Mackie. Eu não gosto, eu sei que o Chris Evans é a personificação do Capitão América, ele é o Capitão América, ele fica gigante igual o Capitão América, mas eu não gosto do Capitão América dele. Eu acho o Capitão América dele muito, muito careta. Eu não gosto, não é um herói que eu gosto. Né? Eu não gosto do Capitão América dele. Então o único motivo por eu querer ver esse filme era o Anthony Mackie. E, pelo incrível que pareça, o que salva nesse filme é o Anthony Mackie. Como você já explicou a história, é um grande emaranhado. O ponto negativo pra mim nesse filme é a história. Porque a Disney Marvel, eles estão tão perdidos que eles não sabem que caminho recorrer. Então eles estão pegando coisa lá de trás e tentando trazer pros filmes atuais pra dar algum sentido de nostalgia. Então, assim, a história é o ponto mais negativo desse filme. Porém, voltando pro nosso Capitão América, o Anthony Mackie pra mim é a parte mais positiva do filme. Ele é um ótimo ator, ele é carismático, ele é simpático, ele convence você que ele é o novo Capitão América. Junto a isso, eu tenho que falar das cenas de ação, que pra mim é outro ponto positivaço no filme. Porque como o herói ele voa, ele tem aquelas asas, isso deu uma criatividade maior pra produção poder fazer cenas de ação muito mais da hora. Torna-se mais dinâmico, né? Muito mais dinâmico. Não é só soco, porrada. Agora o cara voa, asa de adamante. Então é muito mais divertido as cenas de ação do próprio Capitão América. É isso. Esse é o ponto positivo. É o ator Anthony Mackie e as cenas de ação. Porque o roteiro, a história ela é tão fraca que deixa até o Harrison Ford, que é um ator que todo mundo ama, é um puta de um ator rendido. Ele não consegue render tanto. Então, assim, é um filme fraco. Não é um filme que vai salvar a Marvel. Não é um filme. Eu me diverti assistindo, não vou mentir. Enquanto eu assistia, eu me diverti porque eu gosto do ator e as cenas de ação me convenceram. Mas não é um filme que vai colocar a Marvel de volta no mapa, apesar de eu ter gostado bastante do filme. Mas a história é horrível, a história é bem fraquinha, não te convence a história. E você fica até perdido em alguns momentos do filme, vamos concordar? Então, assim, por mais que eu tenha me divertido, te tenha gostado do novo Capitão América, se você me perguntar se vale a pena gastar o seu dinheiro nesse filme, não vale por dois motivos. Primeiro, vai sair no stream de qualquer forma, tudo sai no stream. Então daqui 2 meses esse filme vai estar lá e você vai poder assistir da sua casa. Segundo, se você é um dos últimos fãs remanescentes da Marvel, os famosos Marvetes, esse não é o filme que vai colocar a Marvel de volta no mapa. O filme que você deveria estar de olho é o Quarteto Fantástico, que, como a gente já explicou no nosso vídeo, vai ter ligação com o novo Vingadores. Então esquece que esse filme novo do Capitão América não vai servir de nada. Eles perderam a oportunidade de fazer um filme legal pro Capitão América, porque pegaram a história do Hulk e colocaram o Capitão América. Então é meio que assim, pegaram o herói certo e colocaram ele na história errada. Porque o herói ele realmente ficou legal, o Anthony Mackie convenceu como Capitão América. Tiveram várias polêmicas, alguns meses, desde o lançamento desse filme. Porque... Inclusive mudou até o nome do filme, né? O nome do filme original era pra ser, quando ele saiu na E3, se eu não me engano, era pra ser Capitão América Nova Primeira Ordem, uma coisa assim. E aí eles mudaram pra Admiral do Mundo Novo. Por quê? Porque tava tendo uma discussão antissemita. Então o filme ele passou por várias turbulências. Cara, assim, é uma discussão meio irrelevante, mas isso pode ou não afetar a bilheteria do filme. Então, assim, há umas semanas atrás o Anthony Mackie deu uma declaração falando que o Capitão América não deveria representar a América. E mesmo quando as empresas não estão lacrando, o público procura lacração. Então falaram que o ator estava lacrando, aí falaram que a escolha do Hulk vermelho era por causa do Donald Trump, que acabou de ganhar as eleições americanas. Então, assim... é uma bagunça só esse filme, o pessoal de fora tá fazendo uma bagunça e o filme vai morrer aí. Teve esse filme, vai acabar aí, não é um filme que vai levar a Marvel pra frente, isso é uma coisa muito chata da Marvel, né? Todo filme deles, eles querem dar um chute como se tivesse um novo vilão. Então acaba o filme, tem pós-crédito, chega o personagem e fala assim, cuidado, ele está vindo, o novo vilão está vindo, não vai ter novo vilão e o filme vai morrer aí, apesar de eu ter me divertido e ter gostado bastante do novo Capitão América. Agora eu quero saber de você. Solta o verbo, o que você achou do filme? Olha, na verdade, vamos começar pela narrativa, né? Primeiro que é uma narrativa muito fraca, com diálogos fracos. Deu para perceber que as refilmagens desse filme foram muito prejudiciais para a qualidade da narrativa e para a qualidade da história. Muitas vezes eu me pegava, como são muitas histórias paralelas, então a gente tem história ali de agente, Casa Branca, política, negociações mundiais, apresentação de um novo e consolidação de um novo Capitão América, tudo pareceu muito vago e muito falso pra mim, entendeu?
E acho que eles erraram também em escolher como uma sequência o Hulk, o Incrível Hulk de lá de 2018. Como que você vai dar sequência num filme que você fez questão de esquecer há mais de 15 anos atrás? Tá entendendo? Então eu acho que foi um erro, uma narrativa muito errada, diálogos muito fracos. Não é à toa que você sai do cinema e você não gravou nada do que foi dito no filme, nenhuma frase de efeito, nenhuma frase que realmente agregou alguma coisa ou deu alguma profundidade às personalidades que ali estão dentro do filme. Tá? Isso é o primeiro ponto. Segundo, interpretação. E aí eu vou falar de dois personagens, que é o Sam Wilson, que é o novo Capitão América, e do Harrison Ford, que é o Thaddeus Ross, tá? Na minha opinião, os dois, eles tentam entregar alguma coisa. O Anthony Mack, como ele já falou, e eu concordo em tudo que ele disse, ele convence como capitão, como novo Capitão América, né? Ele é simpático, ele não é sisudo como o Chris Evans é, então ele consegue colocar simpatia, humor no momento certo, seriedade no momento certo, então eu acho ele um Capitão América mais humanizado, apesar de achar que nesse filme ele foi mal utilizado, já no quesito força, porque parece que ele é mais forte do que o Capitão América que realmente tinha o super soro, né? Muitas cenas ali você fala, não, peraí, se ele não tem o super soro, por que ele tá fazendo isso? Ou seja, ele aguenta de vez em quando, ele segura a porrada do Hulk no peito, isso é complicado, Hulk vermelho. E assim, ele só o Capitão América do Anthony Mack só não é mais profundo justamente pela falha narrativa e a falha de roteiro e a falha de diálogos que são desenvolvidas pra ele no filme. Já o Harrison Ford, de outra mão, ele já faz um personagem mais sisudo, que é o presidente dos Estados Unidos, o Thaddeus Ross, que foi apresentado várias vezes em outros filmes da Marvel, principalmente com uma perspectiva maior e mais aprofundada lá no Incrível Hulk de 2008, e que também Harrison Ford tenta desenvolver mais alguma coisa ali, mas infelizmente o roteiro, por ser um roteiro totalmente Frankenstein, refilmagens, não sabia, parece que o roteiro estava muito perdido na hora de escrever esse filme, ele não consegue desenvolver muito do que o personagem poderia dar, né? Não é à toa que o mínimo que eles tentam aprofundar no personagem, que é o relacionamento do Thaddeus Ross, junto com a Beth Ross, a Liv Tyler, que tá no filme também, né? Faz uma pequena participação, eles tentam fazer um aprofundamento ali pra humanizar o personagem, só que o aprofundamento ele é tão raso que ele passa despercebido muitas vezes pra gente que tá assistindo. Desculpa te interromper, mas só acrescentando o que você falou, é muito engraçado porque obviamente é um filme do Capitão América e isso nos outros 2, 3, todas as aparições do Capitão América tem isso, que são os clichês, que é aquela cena que tem 10 soldados atirando no Capitão América e o Capitão América tá só defendendo a parte de cima. Nenhum dos 10 soldados pensa em atirar nas pernas dele, mas assim, não que estraga o filme, mas são aqueles clichês que tem em filme de super-herói. São, na verdade, esses tipos de detalhes que transformam esses filmes da Marvel em filmes reais para filmes ficcionais, apesar de o diretor, o Julius, dizer que ele queria trazer uma coisa mais real. Em alguns momentos a gente até tem resquícios disso, mas não funciona. E para finalizar, eu preciso falar do CGI, tá? E das cenas de ação, que na verdade assim são o ponto alto do filme. Se você vai assistir esse filme, a única coisa que você vai sair e lembrar não é da história, nem dos diálogos, nem da profundidade dos personagens, nem do uniforme do capitão. A única coisa que você vai lembrar são de alguns momentos brilhantes que acontecem dentro da ação do Capitão América. Perfeito? Obviamente nós temos o Capitão América aqui agora, como o Vi falou, e eu vou parafrasear as palavras dele. Ele voa, ele tem asas, né? Asas feitas ali de vibranium. Afinal, ele teve contato com o Pantera Wakanda. Então, fica tudo bem desenvolvido isso no filme, né? E nós temos ali o estagiário dele, que é o Joaquim Torres, agora que ajuda ele ali como se fosse o Robin, o novo Falcão. Então nós temos uma sinergia até legal nas cenas de ação, principalmente a cena de ação quando ela está aérea, né? Que acontece uma batalha entre Estados Unidos e Japão ali, meio que um querendo atacar o outro, e nós temos uma batalha aérea muito legal, muito bem sincronizada, muito bem filmada. Em compensação, nós temos alguns momentos bem ruins também, como por exemplo quando o Hulk vermelho e o Sam Wilson estão brigando ali nas flores de cerejeira, e a gente vê literalmente que o CGI tá pecando ali. Tem alguns pontos de CGI meio complicado, quando mostra o rosto do Sam Wilson, que ele tá sendo segurado com uma mão pelo Hulk vermelho, você vê literalmente que a cara que foi desenvolvida ali é completamente CGI, o que perde um pouco o brilho, tá? Mas de um modo geral, pra ser bem sincero, isso não atrapalha muito.
A única coisa boa que você vai ter desse filme, além, obviamente, do carisma do Anthony Mackie, que brilha na tela, né? Ele tem um carisma muito legal, ele é muito bem-humorado, é um ator que eu gosto muito, né? O Harrison Ford também, não precisa nem dizer. Então, tirando esse fato dos atores serem legais e tentarem entregar alguma coisa, por mais que o roteiro seja um roteiro muito pobre, muito porco, né? É algumas cenas que foram bem feitas, apesar de alguma vez ou outra o CGI dar uma derrapada ali, até mesmo na hora em que o Hulk, o Harrison Ford, está se transformando no Hulk vermelho ali na Casa Branca. Você vê alguns defeitos na aplicação do CGI, que obviamente não vai prejudicar a cena de ação em si, é apenas para literalmente pontuar alguns pontos, né? A realidade é que eu fiquei muito triste com esse filme porque eles desperdiçaram o potencial do novo Capitão América. Eu tenho certeza que esse filme não era pra ser do Capitão América e colocaram o cara ali por falta de roteiro, falta de herói, porque ele ficou muito legal, mas a história não é dele. A real é que a gente saiu triste do cinema porque não é um filme ruim, tá longe de ser um filme ruim, mas também tá muito longe de ser um filme bom. Parece que foi um filme assim, bem feijão com arroz, em que quando você vê o personagem que o Anthony Mackie desenvolveu, que é uma evolução Falcão, evoluindo ali pro Capitão América, né, já reconhecido e estabelecido como Capitão América, mesmo na primeira temporada do Falcão e Soldado Invernal, ele merecia mais. Ele merecia um filme com uma narrativa mais forte, como aconteceu com o Chris Evans, principalmente no Capitão América 2 e 3, né, que nós tivemos ali a Guerra Civil, uma coisa mais consolidada. Ele merecia uma narrativa de um filme melhor. Não você pegar um Incrível Hulk lá de 2008, que foi bom na sua época, tá? Foi realmente bom na sua época, e tentar resgatar isso agora com uma narrativa e um diálogo que, pô, já se passou 15 anos atrás. Eu tenho a impressão, e eu comentei isso com o Vi, que parece que eles quiseram beber meio que da fonte Deadpool e Wolverine, trazer um pouco de nostalgia de lá de trás, pra ver se animava quem estava assistindo o filme, mas foi um tiro pela culatra. É o que eu falei, é o herói certo na história errada. Ele não era pra estar ali, era pra ele ter tido um filme próprio dele, com destaque só pra ele. Infelizmente, sei lá, não sei se não confiaram no ator, se não confiaram no produto que tinham e entregaram isso. Mas essa é a nossa review, a nossa opinião, mas agora a gente quer saber a opinião dele. Se você assistiu Capitão América, se você gosta do Capitão América, coloca aí na sua opinião o que você acha do novo Capitão América. Além disso, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É isso aí, galera, se inscreve no canal, muito obrigado pra quem já se inscreveu no canal, a gente fica muito feliz, tá? Não se esqueça que segunda-feira tem mais um capítulo do Shut Up, Evil Dragon. Se inscreve, comenta aí o que você achou, ressaltando que a gente não tá falando mal do filme, nós não somos críticos, estamos falando apenas o que a gente sentiu quando assistiu o filme. Infelizmente, poderia ter sido melhor e o Capitão América do Anthony Mackie deveria ter sido justificado ali na telinha. Tirando isso, até a próxima. até a próxima.